Eu quero começar te fazendo aquela famosa pergunta. Se eu te perguntar, quem é você? Quem é você profundamente? Que pessoa? Quem é você? Qual é a sua identidade? Você tem clareza disso? Você sabe responder isso? Guarda essa resposta para você. Bom, existe um estudo que na Universidade dos Estados Unidos, tá, onde eles pegaram um grupo de pessoas e eles, num curto período de tempo, eles começaram a aplicar exercícios de visualização. Sim, eles colocaram as pessoas para poder visualizar eles fazendo exercícios físicos na academia. Eles falaram, vamos visualizar durante um período vocês fazendo bíceps, tríceps, perna, enfim, vários exercícios, ok? E fizeram isso com o grupo todo. Claro, eles acompanharam, eles mediram, fizeram tudo aquilo que os testes mandam. Por incrível que pareça, depois de um período, eles foram analisar e 30% dos músculos deles aumentaram. Eles ganharam massa muscular durante esse período e eles não foram para a academia, eles apenas visualizaram. Isso, o cérebro, a ciência, ela explica o funcionamento do cérebro. O cérebro, quando nós paramos e visualizamos uma coisa, nós estamos gerando toda aquela substância que a situação ela demanda. Por exemplo, você está numa academia, você está com adrenalina alta, você gera toda aquela substância. Visualizar faz com que você gere toda essa substância. Não é interessante isso? Pois é, por incrível que pareça, isso acontece, tá? E por que eu estou te contando isso? Você fala, Tati, o que tem a ver com quem eu sou? Eu quero te contar isso para te provar que o início de tudo é você querer. É aquele desejo, é aquela força de vontade. Cada pessoa chama de um jeito, mas não importa. É você desejar de verdade. Mas é aquele desejo onde você se compromete, onde você fala, realmente, eu faço tudo para obter aquilo. Eu quero uma casa própria, eu faço tudo para ter uma casa própria. Eu quero aquele corpo sarado, eu faço tudo para ter aquele corpo sarado. Isso é desejar de verdade, não é aquele desejo de criança, entende? Eu quero aquele brinquedo, eu quero aquele outro porque um amiguinho falou. Não. É um desejo de verdade. Você precisa, e principalmente, agora o segundo ponto, por que eles conseguiram massa muscular? Porque eles acreditaram. O desejo aliado com acreditar, com a famosa fé, com a famosa crença. Muito se fala sobre crença, se fala, nossa, acreditar, crer. Se você aliar os dois, você consegue realizar. Isso foi fato, a ciência provou isso. Em vários estados, em vários estudos, não foi só nesse que eu acabei de comentar, ok? Porém, depois daquele período, nesse estudo que eu acabei de comentar, se passaram 90 dias, os músculos eles voltaram. Eles voltaram para o estado normal onde eles estavam no início do experimento. Interessante isso, né? E por quê? Mais uma vez a ciência provando, querer, desejar, acreditar não é o suficiente. Você fala, Tati, eu estou confuso, você acabou de falar que você precisa acreditar e crer. Sim, você precisa. Isso é o pontapé inicial. Sabe o que nós falamos muito sobre motivação? Então, essa é a motivação, é o pontapé inicial, é aquele desejo, aquela adrenalina, todo aquele intuito gerando aqui dentro da gente. Isso é a nossa motivação inicial. O que motiva aquele desejo? Alguém fala para você, nossa caramba, vamos fazer academia, vamos ficar com o corpo igual daquele cara lá e vamos lá, vamos treinar. E você vai lá no grupo e treina, você tem um desejo, você realmente quer aquilo. Só que isso não é o suficiente, como o estudo provou, o corpo ele vai voltar, se você não manter a consistência. Se você não tiver o comprometimento, não adianta nada você ir para a academia, você acreditar, você fala, nossa, eu realmente acredito que fazendo exercícios físicos eu vou
ficar saudável, eu vou ter um corpo que eu quero, eu acredito nisso. Daí eu comecei a ir para academia. Só que daí eu não tive consistência. É claro que você não vai conseguir o resultado. Entende? Então você precisa sim. Você precisa acreditar, você precisa visualizar e você precisa querer, aquele desejo ardente. Mas você precisa da atitude. E foi o que eu falei na terça-feira. Atitude. É o que eu falo sempre nas minhas sessões de coaching. Muitas pessoas, elas vêm, elas falam, Tati, mas eu acredito nisso, eu quero muito isso. Poxa vida, por que eu quero e eu não consigo? Por que eu quero ser uma pessoa capacitada, habilitada, eu quero me treinar e eu não consigo? Por quê? As pessoas me perguntam muito, é o que eu mais atendo nas sessões de coaching. E é justamente sobre isso que nós estamos falando agora, sobre criar a sua identidade. Quando você quer uma coisa e você começa consistentemente a fazer aquela coisa, você se torna aquela coisa, entende? Quando você quer ser saudável e você acredita que você quer ser, que você pode ser saudável, né? Você acredita em você, você fala, sim, eu acredito. E eu acredito principalmente como as pessoas conseguiram. Eu vi aquilo acontecer. As pessoas vão lá, elas se alimentam de forma adequada, elas bebem água bastante, elas fazem exercício físico, ou seja, elas se treinam e elas conseguem. Eu também consigo. Daí você vai lá e começa na academia. Vai lá, 1 semana, 2 semanas e desiste, porque não teve o resultado ainda. Aí você não vai conseguir o resultado. Não vai. Por quê? Porque a maior parte, presta atenção, isso é importante, a maior parte dos nossos resultados não é a curto prazo. Eles não são a curto prazo, a maior parte não é a curto prazo. É a longo prazo. É daqui 6 meses, 1 ano, às vezes 3 anos. Existe até uma máxima onde você precisa treinar durante 3.000 horas para poder ser bom naquilo. Se você quer tocar violão de forma boa, não vou falar de forma exemplar, mas de forma boa, você precisa de 3.000 horas. Se você quer aprender a mexer num computador de forma programar, enfim, você precisa de 3.000 horas. Esse é um estudo também que existe, onde é o mínimo que você precisa se treinar para poder ser bom naquilo. Então, você precisa de consistência. E é justamente quando nós conversamos com uma pessoa bem-sucedida, você fala, qualquer pessoa, pense numa pessoa bem-sucedida, ela vai te falar, ela fala, cara, olha só, eu acreditava naquilo, na minha ideia. Ela afirma que ela acreditava naquilo. Ela fala, poxa vida, eu apostei naquilo. E quando ela fala, eu apostei naquilo, é porque ela fez tudo para que aquilo acontecesse. Eu ouço inúmeros depoimentos. Eu estava vendo o Flávio Augusto agora mesmo antes de entrar, ele falou, cara, eu comprei um relógio, vendi um relógio. Com o lucro comprei outro relógio e vendi de novo um pouquinho mais caro. Ele acreditava naquilo. Ele acreditava naquele potencial e ele partiu para ação. Toda pessoa bem-sucedida vai falar isso. Ela fala, eu acreditava e eu fiz. Eu acreditava e eu fiz. E não é só fazer, é fazer de forma consistente. O Flávio Augusto estava falando, ele fala, cara, eu fiz isso durante 1 ano. Comprava, vendia, comprava mais barato, vendia mais caro. E foi aumentando o número de relógios que eu comprava e assim eu fui lucrando. Ele acreditava, por quê? No caso dele, ele foi vendo de imediato o resultado no dinheiro. Por isso foi muito mais fácil, entre aspas, obviamente, porque não foi nem um pouco fácil para ele. Ele fala da jornada dele, né? Fácil em termos mentais, digamos assim, né? Deixa eu me redimir aqui. Fácil em termos mentais, porque eu sempre coloco aqui, né? Sempre começo o meu dia agradecendo. E eu falo, né? Agradecer para nos fortalecer. Por que para nos fortalecer? Porque a nossa mente, ela prega peças. É o que eu falei, a ciência, ela fala que quando nós não temos resultado, nós buscamos o resultado imediato. A ciência, ela fala isso. E a parte mais desafiadora é justamente isso. É você entender que a maior parte das coisas não tem resultado imediato. Então você precisa ter consistência apesar de. Essa é a parte mais desafiadora. Todo mundo me pergunta, Tati,
Como é que eu tenho consistência? Cara, você precisa se treinar. Você precisa se treinar. Você precisa entender que a sua motivação, ela tá aqui, ó, tá dentro de você. É aquele desejo. Agora eu vou voltar àquela primeira etapa, né? O desejo. Você realmente quer? Quando nós realmente queremos, nós topamos a parada. Não é fácil você ir lá para a academia e ficar suando, sentindo dor. Não é fácil você pegar, você tomar uma água, você fala, caramba, eu queria tomar um suco, sei lá, algo mais calórico, né? Mas não, tô tomando água, entende? Decisão. Quando você tem um propósito inabalável, que é aquela força de vontade, que é aquele desejo, aquilo está atrelado ao propósito. Por que você realmente quer aquilo? Quando você entende aquilo, você tem essa clareza. Nós no coach falamos muito da clareza. Quando você entende aquilo, aquele propósito inabalável, aquele desejo, ele se fortalece. E quando o desejo se fortalece, a sua ação, ela tende a ser muito mais consistente. Porque você acredita naquilo de verdade. Então, quando você começa a ter essa consistência, nós vamos começar a ter os resultados. Aí sim, vendo os seus resultados, você vai falar assim, agora eu estou fazendo, agora eu acredito mais, inclusive, agora eu me sinto mais realizada. É simples. Entende esse ciclo? É bem simples. Você precisa se comprometer, você precisa pagar o preço de passar noites em claro, de levantar peso acima daquilo que você consegue. Você precisa se comprometer de verdade, sabe? Pagar o preço. Todos aqueles que conseguiram, que obtiveram sucesso, eles pagaram o preço. Eu vou voltar naquela pergunta que eu te fiz. Quem é você? Se você tem uma resposta, você fala assim, nossa, Tati, eu queria ser aquela pessoa mais amável, com mais habilidade, sabe aquela pessoa que todo mundo confia porque ela é muito boa naquilo? Estou dando um exemplo, tá? Eu estou apenas divagando aqui, eu estou dando um exemplo. Se você quer ser essa pessoa, o que você precisa fazer? Você precisa começar a ser essa pessoa. Você precisa começar a agir como se fosse essa pessoa. Esse assunto ele é polêmico. Aí nós vamos entrar na identidade. Como formar a sua identidade? Você fala, Tati, mas a minha identidade está formada. A gente já nasce já com com aquela tendência. Calma. Nós estamos falando sobre a identidade de verdade. E você pode fortalecer, você pode transformar como você quiser. Sim, isso é possível e pautado em ciência. Nós somos seres de hábitos e é exatamente sobre isso que eu estou falando, sobre hábitos. Por exemplo, se você quer ser rico, você fala assim, o meu sonho é ser rico. E vamos fingir, né, que você tem um propósito inabalável para ser rico. Fingir não, tem umas pessoas que têm. Por exemplo, eu quero ser rico porque eu passei muito perrengue com meus pais, eles ainda não tinham muito dinheiro, eu queria muitas coisas e eu não tive. Então, para mim, essa segurança, essa estabilidade me vai trazer felicidade. Vamos supor assim, tá? Você tem esse propósito, essa dor. Vamos colocar assim, você tem essa dor. Então, eu quero ser rico. O que eu falo para você? Pronto. Finja que você é rico. Mas em todos os aspectos, tá? Você fala, Tati, você tá brincando, né? Eu vou sair gastando por aí? Rico não gasta por aí. Não é assim que funciona, tá? O que o rico faz? O rico de verdade é o rico a longo prazo, aquele rico de verdade, sustentável, tá ok? Nós estamos falando, tá? Não é aquele rico que perde dinheiro, não. É aquele rico de verdade. O rico de verdade, o que ele faz? Ele estuda sobre investimento, ele tem estômago para poder ver as oscilações do mercado, ele fala sobre dinheiro,
Ele fala sobre tudo, sobre sonhos, sobre aquilo que ele quer. Ele tem um desejo enorme. Ele tem sonhos, ele fala, caramba, olha, o ano que vem nós vamos lá para Paris, vamos esquiar em Aspen, vamos fazer não sei o quê. O rico, ele faz isso. Então, quando você fala assim, eu quero ser rico, você começa, a primeira coisa é agir como rico, formar a sua identidade com os seus hábitos. E o hábito, ele começa aqui dentro. Ele começa no mental. Por isso que nós começamos a falar sobre acreditar. Entende? Agora eu estou fechando aqui com o seu ciclo. Por isso que eu comecei a falar sobre acreditar. Daí você começa a agir como um rico. Ah, por exemplo, eu quero ser uma pessoa saudável. Eu quero ser magra, eu quero ser aquela barriga tanquinho. Haja como uma pessoa saudável. O que uma pessoa saudável faz? Uma pessoa saudável, ela bebe água. Uma pessoa saudável, ela come frutas, verduras e legumes. Uma pessoa saudável, ela não fica pondo açúcar no cafezinho. Uma pessoa saudável, ela vai para academia. Faça como uma pessoa. Isso que é fingir ser, entende? Esse assunto é um pouco polêmico, mas isso é que é fingir ser. Finja ser uma pessoa saudável. Por exemplo, finja ser uma pessoa corajosa. Quando você encontra algo que te realmente dá medo. Existe até um estudo onde eles falam, para você tratar o medo, você precisa se expor gradativamente a esse medo. Eu tenho medo de um bicho, eu tenho medo de um avião, eu tenho medo de falar em público. Vai se expondo gradativamente, finja que você é corajoso. Entende? Assim nós vamos formando, nós vamos fortalecendo a nossa identidade. E isso que eu estou falando sobre a nossa identidade, isso vale para qualquer área. Você fala, dentro do trabalho, por exemplo, do mundo corporativo. Eu quero ser a pessoa mais influente daqui, eu quero ser a pessoa onde todos requisitam porque eu tenho habilidade, porque eu ajudo, porque eu realmente sou capaz. Finja que você é essa pessoa. E como que você se torna essa pessoa? Se capacitando, estudando. Uma pessoa dessas, ela estuda, uma pessoa dessas, ela está aberta, ela fala sim para as outras pessoas, entende? Entende o que é? É você fingir ser. Pois é. Na verdade, essa palavra fingir, ela é muito feia, né? Mas esse fingir é você começar a ser antes de ser, entende? Você começa a ser antes de ser. Mas eu ainda não sou dono de nada. Começa a ser. Começa a ser dono de você, da sua própria vida, do seu próprio comportamento, das suas próprias ações. Isso é um bom, aliás, um excelente começo. Se você não se autogerencia, se você não é dono de você não é dono de mais de nada. Não mesmo. Então, entende? Comece a agir como se você já fosse. Inclusive, isso é uma estratégia, tá? Comece a agir como se você já fosse. Eu quero ser rico, comece a agir como se você já fosse rico. Eu quero ser saudável, comece a agir como se você já fosse saudável. Eu quero ter um relacionamento incrível, comece a agir como se você já tivesse um relacionamento incrível. E assim vai, e assim para diante. Agora nós vamos falar sobre hábitos, porque o hábito é o que vai fazer com que você consiga essa identidade que você quer. Se você, por exemplo, criar o hábito, né, de investir, você vai começar a falar sobre investimento, sobre dinheiro, você vai ser a pessoa rica que você tanto quer. Então, quando você entende que as suas respostas, todas elas estão nos hábitos, no seu dia a dia, se, por exemplo, eu quero aprender a ser organizada, você começa a se organizar. Aqui esse copo no lugar dele não é aqui, então eu vou passar a partir de hoje e colocar no lugar certo. Eu sou uma pessoa organizada. Isso é treino. Entenda? Isso é treino. E é treino diário. Qualquer coisa na vida que você quer aprender, você precisa treinar. Eu quero tocar violão bem. Eu quero ser. Então finja que você é um violonista. Como que se finge? O que o violonista faz? Ele treina, cara, todo dia, e muito. Ele treina, ele estuda, ele vai lá, ele paga o preço.
o dedo dói, entende? Por quê? Porque ele acredita que ele é capaz. Isso que faz um violonista, um instrumentista, seja lá o que for. Por isso que nós falamos tanto do poder da rotina. Ela é super poderosa, basta você colocar aquilo que você quer ser dentro da rotina. Por exemplo, eu quero parar de fumar, Tati, eu não quero ser mais um fumante. Pronto, não seja mais um fumante. Como, Tati? Mas não é tão simples, claro que não. Não existem soluções simples para problemas complexos, eu já dizia, o Jerônimo ele fala muito, não existe. Mas, se você realmente quer, se você entende que aquilo lá está te fazendo mal, o que você faz? Você finge que você não fuma. Como? Para de frequentar lugares onde as pessoas podem fumar, para de falar com as pessoas que vão te trazer o cigarro. Você fala, poxa, a Mariazinha ou o Joãozinho vão comigo todos os dias na hora do almoço fumar. Eu vou parar de falar com a Mariazinha e com o Joãozinho. Sim, nossa, mas que chato isso, que feio, mas eles são meus amigos. Pois é. Fala para eles, conversa com eles, fala, olha, você me desculpa, mas eu vou parar de ir com vocês nesse momento para poder fumar, porque eu quero parar de fumar. Faça isso com amor, você não precisa ser algo agressivo, que você fala assim, não, eu nunca mais vou falar com você. Não, não é assim. A vida não precisa ser assim, mas você precisa ser rígido com você, com as coisas que você realmente quer. Se você parar de frequentar aquele ambiente que está te fazendo mal, aquele ambiente que te leva àquilo, você vai conseguir. Para você ter uma ideia, teve um estudo em Nova York que eles queriam diminuir a criminalidade. O que eles fizeram? Simples, eles melhoraram Nova York. Eles começaram a organizar a cidade, eles pintaram aquelas pichações feias todas, eles deixaram a cidade mais bonita. E por incrível que pareça, a criminalidade diminuiu. Quando você vai num ambiente, o ambiente está limpo, você não vai jogar uma sujeirinha lá. Dificilmente você vai jogar uma sujeirinha lá. Agora, se você vai num ambiente que ele já está sujo, você fala assim, pô, tá em desordem isso aqui, a pia já está suja, é fácil você deixar mais sujeira lá, mais louça lá. Não é mais fácil? O que é mais fácil? Você deixar o seu prato na pia já cheia de louça para lavar? Ou deixar o seu prato na pia limpa? Não tem nenhuma louça lá. Você fica até meio assim, né? Você fala, caramba, vou deixar aqui. Principalmente se você não for o dono daquele ambiente. Você fala, caramba, né? Eu vim aqui na casa da minha amiga, eu vou deixar a pia aqui, só tem meu prato. Você meio que acaba lavando, né? Esse é o princípio, entende? Quando o ambiente, ele te faz. Então, quando você entende isso, quando você percebe isso, o ambiente, as pessoas, o que você ouve, tudo isso molda a sua identidade. Se você está acostumado a ouvir bossa nova, por exemplo, você vai ser um tipo de pessoa. Se você está acostumado a ouvir rock, por exemplo, você vai ser outro tipo de pessoa. Vai, inevitavelmente você vai. Por quê? Porque aquilo está moldando a sua personalidade, a sua identidade. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque se você quiser entender quem você é fácil. Basta olhar para aquilo que você faz. Basta olhar para aquilo que você faz. Se você entra na sua casa, eu consigo te dizer quem você é? Fácil. Basta te acompanhar. Durante uma semana. Se eu te acompanhar durante uma semana, eu vou saber se você é uma pessoa disciplinada, organizada, se você é uma pessoa desleixada, se você é uma pessoa amigável, Isso é você. Essa é a sua pessoa, entende? Então, quando você quer responder essa pergunta que eu te fiz, né? Que eu te provoquei, eu falei, caramba, quem é você? Quando você quer responder essa pergunta, olha por que você está fazendo. Olha, se você é aquela pessoa mais exaltada, eu consigo te responder. E você fala, Tati, por que você está falando tudo isso? Aí é simples.
Aí nós vamos falar sobre planejamentos, vamos falar sobre evolução, vamos falar sobre ter aquilo que a gente quer. Se você quer, por exemplo, ter uma casa de 4 quartos, enfim, para a família toda, aquela casa ampla, o que você precisa fazer? Você precisa trabalhar, você precisa juntar dinheiro, você precisa procurar a casa, você precisa definir qual é a casa exata que você quer, claro, né? Planejamento. E isso está onde? Dentro da rotina. Se você, por exemplo, se eu abrir a sua conta e ver um investimento todos os meses de R$500, onde o investimento está escrito assim, ó, minha casa própria. Todos os meses você vai lá e você investe na sua casa própria. Pronto! É certeza que você vai conseguir a sua casa própria. Porque você tem esse hábito. Porque você já se comprometeu com aquilo. Essa é a sua identidade. Você é uma pessoa comprometida, você sabe o que você quer e você faz aquilo que você precisa fazer para atingir aquilo que você tanto deseja. Isso é viver. Isso é ser feliz. Isso é a sua identidade. E quando você tem muito claro isso, você fala, tá, então eu vou fazer isso para todas as áreas da minha vida. Ah, o que eu quero? Eu quero acabar com aquele negócio de ir para o médico, ter medo de ir para o médico, porque meus exames sempre dão ruim, colesterol, glicemia, não tá legal, nunca tá legal, Tati. Acaba com isso. Seus hábitos. É o que você come, é o que você faz diariamente, todos os dias, para ser repetitiva, para você entender o quanto isso é poderoso. Se eu pego, me arrumo todos os dias, eu vou ser a pessoa, todo mundo vai falar assim, caramba, olha só como ela é ajeitadinha, ela se arruma, ela se preocupa com o visual dela. E isso vale para tudo, isso vale para tudo. Se eu passo meu perfuminho todo dia de manhã, eu vou abraçar, cumprimentar as pessoas vão sentir meu perfume. Caramba, ela toma um banho, passa um perfuminho, ela se preocupa com a aparência dela, ela se preocupa com... E eu vou ser taxada da pessoa, perfumada, organizada, que cuida do visual, entende? E do outro lado também. Tem os dois lados, né? Qual lado que você quer escolher? Basta você se comprometer e começar a executar dentro da sua rotina. Isso vale para qualquer coisa. Se você quer ser expert, se você quer ter uma alta performance, estuda. Estuda qual é a melhor forma de você conseguir atingir aquilo. Consistência. Quando você entende que você tem que ter consistência, você começa a colocar isso dentro da rotina e executar. Aí você vai formar a sua identidade. Aí você vai se encontrar. Se encontrando, você vai ser feliz. Esse é o propósito disso tudo. Por que eu estou falando isso? Para você ser feliz. Quando você consegue colocar dentro da rotina tudo aquilo que você acredita que você quer ser, você consegue ser feliz. Você começa a executar e você apenas se torna aquilo. Você passa a se tornar aquilo. Daí você é feliz. Simples assim. Basta você decidir, basta você querer, basta você ter atitude.